É o básico que todo mundo sabe que tem que fazer e a maioria das pessoas não fazem. E isso é uma coisa muito, muito importante, primordial para você conseguir chegar com muito mais assertividade, com direto ao ponto, na pessoa que você quer que compre de você. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse método mais utilizado para mapear o seu cliente ideal. A gente sabe que pode ser chamado de persona, avatar, cliente dos sonhos. Eu gosto de chamar de cliente ideal, mas também chama de persona, de avatar, de cliente dos sonhos. Essas 4 formas de se direcionar ao mesmo objetivo quer dizer a mesma coisa. Como é que a galera por aí faz para mapear a persona, o cliente ideal? Como seria o dia ideal da sua persona? O que ela se vê, o que ela sente? E a minha proposta para vocês é começar a pensar de uma maneira diferente, principalmente se você ainda não tem cliente, se você está começando aí nesse rolê. Antes de falar como eu faço, eu vou contar um pouco das desvantagens desse método. Primeiro, você tem muito tempo investido para criar a persona. Segundo, você cria uma persona com base na astrologia, em suposições, em pessoas que você nem conhece direito. E outra, você acaba tendo dificuldade de gerar uma conexão, exatamente por essa astrologia, essa utopia, essa distância entre você e a persona. Bom, a minha proposta para vocês é, ao invés de ficar imaginando a sua persona, que tal você mapear as informações de alguém que você conhece mais do que ninguém? Para fazer o que você faz, você conhece e sabe muito bem do seu negócio, certo? Bom, a minha proposta é mapear a persona através da sua visão, dos seus sentimentos, porque muito provavelmente você é a sua persona transformada e ninguém melhor do que você para poder elaborar isso. Vantagens desse método: otimização de tempo. Você vai utilizar a base de alguém real, conteúdos mais verdadeiros que conectam e transformam. E você também consegue atrair pessoas que se conectam verdadeiramente com você. E tá tudo bem se você ainda não é a sua persona transformada. Você pode documentar a sua jornada, tá mostrando exatamente como você era, a jornada, o caminho, tudo que você está fazendo no ponto A até chegar no ponto B. O importante, gente, é ser honesto, ser transparente, porque é isso que vende. E aí também você pode estar se perguntando, pô, Luana, mas eu tenho já a minha persona, ou as minhas personas. É importante que você pense nesse novo tipo de abordagem e, principalmente, faça as atividades que eu vou propor, porque você vai conseguir considerar e se atentar para outros detalhes, para outras observações, que possivelmente você ainda não tenha se atentado. Tá, e por que você deve investir o seu tempo mapeando o seu cliente ideal? Quando você mapeia o seu cliente ideal, você consegue direcionar o seu conteúdo, porque você sabe para quem você está falando. Você sabe a linguagem que vai facilitar o entendimento dele, que vai aumentar a conexão. Serve também para você nortear a sua conduta, os seus anúncios e até a sua cartela de cores. Gente, é sério, é muito importante você ter a sua persona mapeada, ou suas personas, e principalmente ter muito claro como ela é e o que ela precisa, quais são os problemas dela e como você pode ajudar a resolver. E só vai funcionar se você compartilhar suas dificuldades, realizações, conversar com as pessoas que você atraiu, sendo você. E principalmente, gente, anotar todos os detalhes que você percebeu. É muito importante que você diga o que você pensa, o que você sente, qual é a sua bandeira, o que você não gosta, o que você gosta, enfim. Você precisa essencialmente ser você, para atrair pessoas pela sua essência, pela sua maneira, pelo seu jeito. Por isso é tão importante você aparecer, porque dessa forma você consegue conectar e passar mais confiança para as pessoas. E a confiança é a chave da venda. É muito importante você conversar com as pessoas que estão chegando no seu perfil, que estão comentando, estão procurando você no direct. Anote todos os detalhes, tudo aquilo que você está sentindo, que a maneira como você fala, aquele post, da forma como você fez o seu post. Anota tudo que puder te ajudar a produzir conteúdo para essa pessoa.
Porque quanto maior detalhe, quanto maior o seu jeito, quanto maior aquele gatilho que vai fazer essa conexão entre você e a sua persona tiver mais fluido, tiver mais transparente, melhor vai ser essa comunicação, essa via dupla aí desse conteúdo e desse relacionamento. E uma coisa é muito importante, vão ter muitas pessoas chegando no perfil. Então, a gente também não pode tentar se moldar a todo mundo, pessoas que você não conhece direito. Por isso que eu falo dessa questão do imaginário. É muito importante que seja real, ou que seja você, ou uma pessoa, um cliente que de fato exista e que você tenha algum relacionamento, que já tenha uma conexão, e aí você consiga entender os pormenores. Pode ficar tranquilo que nas próximas aulas eu vou abordar isso de uma forma mais densa, para que você consiga entender exatamente que ponto a gente tem que focar para poder estar mapeando essa persona, para que ela possa trazer bons resultados para as nossas vendas. Quando você está conversando com a sua audiência, você já consegue perceber aonde você tem que mudar, aonde você pode melhorar algum tipo de linguagem, que você já pode estar aí melhorando o seu resultado, ajustando a rota para melhorar os seus resultados. Quando você chega na alma das pessoas, você consegue se comunicar com o lado humano delas. E isso faz toda a diferença. Não cometa esses erros. Sempre que você estiver planejando o seu conteúdo, definindo o objetivo dele, lembra sempre da sua persona. Achar que a sua persona é a mesma coisa que público-alvo. Gente, é muito diferente. Público-alvo a gente usa em anúncios, que são pessoas de idade XX, do sexo tal, que moram no lugar tal e tal. Persona é única. Inclusive, se você tiver necessidade de ter mais de uma, não recomendo que tenham tantas, ou se você vende produtos ou serviços diferentes, que de fato precisam de pessoas de uma abordagem de personas diferentes, faça uma persona para cada produto, se for o ideal. Mas o importante é você achar um ponto em comum, em conexão, e aí sim levar o seu conteúdo, a sua copy, nesse ponto em comum dessas pessoas. E um outro erro que muitas pessoas cometem é criar conteúdos sobre você. Eu criar conteúdos sobre mim, falar sobre mim, e isso é uma coisa que ninguém gosta, né, gente? Egocentrismo é uma coisa que não junta, afasta, repele. Então, o que a gente precisa fazer? Criar conteúdos, a gente pode falar sobre a gente, mas colocar a nossa audiência, a nossa persona, como herói da nossa história. Usar a nossa história e fazer um gancho com aquilo que a gente pode estar oferecendo, aquilo que transformou a gente e que pode transformar a nossa persona. Isso funciona. Aí você pode estar se perguntando, se eu falar somente para mães que querem empreender no digital, eu vou excluir as solteiras, os homens e os aliens? Bom, eu tenho alunos, eu tenho clientes, mentorados de várias idades, de gênero. Fica tranquilo, que não vai afastar outras pessoas. O importante é o quê? É humanizar, porque quando você humaniza, você aumenta o nível de conexão. E uma outra coisa muito importante é que assim como você vai evoluindo, a sua persona também vai evoluindo. Então é comum, é normal você também ter que incluir outras coisas e também tirar outras coisas que já não fazem tanto sentido. O importante é sempre revisitar esse mapeamento da sua persona e ir colocando novos elementos e tirando, verificando se tem a necessidade de tirar algum elemento que já não faz sentido.